Então vamos lá, gente. Senhor Deus, Jesus mais querido, os bondosos amigos espirituais que nos protegem e guiam, a nossa gratidão, que possamos ter força, fé e coragem para modificarmos a nós mesmos, aproveitando essa série do André Luiz, para olharmos para dentro de nós com maior profundidade e fazermos as mudanças necessárias para nós nos quitarmos com as leis de Deus e podermos, paulatinamente, ir saindo dos ciclos reencarnatórios de dor. Olhai, Senhor, por todos os governantes do planeta Terra, que eles possam ser iluminados e protegidos, para que possam administrar de forma mais justa, amorosa, a nação, de forma que nós possamos, Senhor, ir aos poucos, modificando a paisagem desse nosso planeta Terra, transformando uma habitação cuja predominância do amor, da justiça e da caridade, em teu nome, cada vez mais se faça presente. Rogamos por todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, por aqueles que nos perseguem e caluniam, encarnados e desencarnados, e que essa paz que por ora sentimos, ela possa se manter entre nós, hoje, agora e para sempre. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Coeni, eu estou fazendo na UMEP, né, um estudo da mediunidade, né? Sim. E está se usando direto os livros do André Luiz. Entendeu? Que bom, porque é um livro muito rico, né? Para a gente poder... São vários... cada semana é o trecho de um livro do André Luiz, que a gente estuda, né? Uhum. Que nos dá calção para tudo que a gente está aprendendo. Muito bom. Imagino que sim. Gente, boa noite aos que estão chegando agora, eu que acabei perdendo. O nosso assunto dessa noite é um assunto, apesar de ser muito falado, mas sempre deixa muita dúvida em muitos corações, que é obsessão. Então, essa noite a gente vai ter a oportunidade, a gente está aprofundando um pouco mais sobre esse assunto na nossa vida e fazendo um pouco mais de reflexão. Kardec, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, perguntou se os espíritos influenciavam na nossa vida. E a resposta foi muito mais do que nós imaginamos. Então, entenda, todos nós sofremos influência do mundo espiritual. Uns mais, outros menos. É claro que quanto maior for a mediunidade, quanto mais ostensiva ela for, mais suscetível a gente se torna de influenciação. Não significa que a gente esteja mais influenciável, mas sim mais suscetível, né? Então, todos nós sofremos um nível de interferência do mundo espiritual. Cabe a gente filtrar esse nível de interferência. E cabe a cada um de nós ter coragem suficiente para olhar dentro de nós sobre essa influenciação que todos nós temos, ora, muito mais negativo do que positivo. Né? Porque o problema não é a boa influência dos mentores espirituais, isso não é a problemática. O problema é a influência negativa que possamos ficar suscetível. Isso sim que é um problema. Tá? Então, essa noite a gente vai ter a oportunidade de rever alguns conceitos e falar um pouquinho sobre obsessão. Eu coloquei assim, por que é necessário, né? A gente está falando dessa questão da obsessão. E a gente vai estar lá já entrando direto na obra, no capítulo de hoje. Era necessário reduzir, tanto quanto possível, a heterogeneidade vibratória do ambiente, o que competia à direção da casa, a limitar o número de encarnados nos serviços de benefício espiritual. Então, essa pergunta aí, mais por quê, ela está mais relacionada, está relacionada à sessão de desobsessão que estava sendo feita ali naquela hora, que eles dizem que era necessário reduzir a presença, o mais que possível, heterogênea do ambiente da desobsessão. Por quê? Porque naquela época a desobsessão era feita com a presença do obsidiado.
que é o que a gente vai ver aqui essa noite. Hoje não é mais feito assim, o obsidiado não participa da sua própria reunião de desobsessão. Mas naquela época ainda era comum que se fizesse a desobsessão com a presença daqueles que estão obsidiados. Então, era necessário que eles mantivessem um ambiente mais homogêneo possível, o menos heterogêneo possível, para que eles pudessem controlar melhor as vibrações e poderem fazer a doutrinação e ajuda necessária para os obsidiados e obsessores. Tá? Então, é por essa razão, entenda, a gente teve que contextualizar, porque era importante. Hoje, as desobsessões não são mais feitas com a presença do obsidiado. As reuniões de obsessão, elas são privativas, o que eu acho ótimo isso, porque é muito ruim. A gente já está desequilibrado, vai para uma reunião dessa e vai ouvir o obsessor falar da gente o que quer. Então, é muito complexo. Né? Então, é um ato de caridade a reunião ser privativa. Então, vamos lá. Espera aí que eu tenho que passar aqui. O obsidiado é um médium na acepção legítima do termo, né? Então, a gente tem que entender se todo obsidiado é médium ou não. Médiuns, meu amigo, inclusive nós outros, os desencarnados, todos somos, em vista de sermos intermediários do bem, que procede de mais alto, quando nos elevamos, ou portadores do mal, colhido nas zonas inferiores, quando caímos em desequilíbrio. Desculpa. Parei aqui. O obsidiado, só um minuto, gente. O obsidiado, porém, acima de médium de energias perturbadas, é quase sempre um enfermo representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. Por isso mesmo, constitui em todas as circunstâncias um caso especial, exigindo muita atenção, prudência e carinho. Então, entende, a resposta que foi dada pelo mentor, o Alexandre, né, é uma resposta abrangente, porque médios todos nós somos. Isso está lá no livro dos médiuns. Todos nós somos médios. Uns mais ostensivos, outros menos. Né? Com a mediunidade mais evidente ou menos evidente. Né? Mas todos somos. Então, é claro que quanto mais a gente tem mediunidade, mais suscetível é dessa influência do mundo espiritual. Mas é importante entender, conforme se encontra no livro dos médiuns, que existe um escolho à mediunidade. O escolho à mediunidade é a obsessão. Quando um médium mesmo, ostensivo, ele está obsidiado, ele não pode nem deve desenvolver a mediunidade dele, porque ele está enfermo. Primeiro a gente trata a patologia e depois a gente trata de educar a mediunidade, tá bom? Senão mais suscetível ele vai se tornar. Pode falar, Ana Lúcia. Oi, Ana? Ana, não estou conseguindo entender nada. Não consigo, Ana. Eu acho que é a sua internet, porque eu não consigo ouvir. Você está com a voz toda assim, estranha, não consigo entender uma palavra sua, Ana. Se for o caso, escreva no chat. Tá, querida? Então, vamos lá, tá? Esse assunto sobre o que primeiro cuida do médium, da obsessão do médium para depois desenvolver, Kardec também fala isso no livro dos médiuns, tá? Então, primeiro trata-se a patologia, para depois trabalhar com a mediunidade, porque como uma pessoa enferma vai poder ajudar a outras que estão enfermas a se curar, né? Então, primeiro a gente se equilibra, para depois a gente poder ajudar a equilibrar as outras pessoas, tá? Vamos lá, obsessão e obsidiados. Eles, por enquanto, não podem ver senão o ato presente do drama multissecular de cada um. Não ponderam que obsidiado e obsessor são duas almas a chegarem de muito longe, extremamente ligadas nas perturbações que lhes são peculiares. Então, entenda, o obsessor, hoje ele pode ser o nosso verdugo, mas nós fomos verdugo dele no passado. Então, é isso que a gente precisa compreender bem.
Porque muitas vezes a gente quer que afaste o obsessor, acha ele que ele é maléfico, mas nós perturbamos a vida dele em outras vidas. A Ana está botando assim, a presença do obsidiado nas reuniões mediúnicas não seria bom para que esse talvez esclarecesse algo do obsessor ou pedisse perdão? Não. Eu acho que é muito mais maléfico. Você já está desequilibrado e vai ouvir poucas e boas do obsessor ali. Vai mais te desequilibrar do que equilibrar. E pedir perdão não é uma coisa verbal. Pedir perdão é uma mudança de comportamento. Porque não adianta a gente pedir perdão e não mudar comportamento nenhum. O perdão não é algo que é daqui para fora, né? É daqui para dentro, do coração da gente. O obsessor, ele se afasta quando a gente muda a vibração. Quando ele vê que a gente está mudado realmente, aquilo para ele já é o perdão. Ele mesmo vai ver a mudança que nós operamos dentro de nós. Então, entenda, não, eu acho um ato de descaridade levar uma pessoa obsidiada para ouvir o obsessor falar dela aquilo que quer. Que não é bom. Ele já está com uma baixa autoestima, já está mal, já está para baixo. E aquelas palavras do obsessor só vão servir para desequilibrá-lo ainda mais. E a pedir perdão é uma mudança de comportamento, não é uma coisa verbal, tão somente. Então, hoje não se faz mais assim, e eu acho ótimo. Eu não gostaria, se eu tivesse num processo obsessivo grande, ir para uma reunião de desobsessão, escutar o meu obsessor falar o que quisesse para mim. E também desarmonizaria a reunião como um todo, né? Ficaria mais difícil para a espiritualidade harmonizar, é verdade isso. Pode falar, Edilene. Eu tenho um conhecido meu que eu pedi, fui até a Márcia, que encaminhou, falou com o Júlio, aí da casa Oswaldo Cruz, e ele fez exatamente isso que você está falando. A pessoa estava internada num hospital psiquiátrico, porque tentou suicídio várias vezes, e aí a casa fez o trabalho todinho para ele, assim, dessa forma aí que você está falando. Não precisou da presença dele. E ele conseguiu sair. Hoje não se faz mais isso. Isso aí. Hoje, já há muito tempo, há muitas décadas, não se faz mais dessa forma. As reuniões de desobsessão e desenvolvimento mediúnico, já de muitas décadas, são privativas. E é a melhor coisa que se tem. Né? A ajuda vai acontecer e, assim, o pedido de perdão é a nossa transformação moral. É quando o nosso coração realmente está sensibilizado pelo mal que nós fizemos e agora a gente realmente deseja fazer a mudança. Esse é o melhor pedido de perdão que se pode ter. Que bom. Você respondeu uma aula do Luiz Guilherme. Obrigada. Nada, que isso. E aí ele continua. No entanto, deveriam ser comedidos nas promessas de melhoras imediatas no campo físico e, de modo algum, deveriam formular julgamento prematuro em cada caso, porquanto é muito difícil identificar a verdadeira vítima com a visão circunscrita no corpo terrestre. Então, é isso que a gente já colocou aí, né? Nós precisamos melhorar. Os processos obsessivos é essa questão aí. Para a gente se libertar de um processo obsessivo, só através da mudança de comportamento interior. Não é uma coisa verbal. Não adianta a gente dizer que está mudado, o obsessor sabe que não. Porque ele é capaz de ver os nossos pensamentos, conhece muito bem os nossos comportamentos e vai saber que a gente não está modificado. Tá? Então, vamos lá. Esse quadrinho é só para a gente lembrar as causas das obsessões. Nós temos ali as causas parasitárias ou atuais. Que causas são essas? Essas não são causas de vidas passadas. Elas são causas da vida presente, né? Por exemplo, se eu sou uma pessoa que, por exemplo, faço uso de álcool, pode ser que um espírito que não tenha nenhuma vinculação comigo de outras vidas se vincule a mim para quê? Para poder se saciar de meia, para poder ter as sensações do álcool que ele não pode mais ingerir, porque ele está no mundo espiritual. Um outro exemplo, uma pessoa que gosta de fazer fofoca, ela desencarna.
Então, é claro que ela vai ficar sequiosa em fazer fofoca de novo no mundo espiritual. Então, vamos dizer que eu seja uma fofoqueira. Aí ele vai estar passando por ali, nunca me viu mais gorda nem mais magra. Mas vai falar assim, a Eni gosta de uma fofoca, vou colar nela, porque eu também gosto, então vamos lá, vamos viver as mesmas coisas. Então, muitas obsessões não estão vinculadas às questões do passado. O obsessor, não, ele está ali, ele é um oportunista. Ele passou, ele viu que você tem um vício que é parecido com o vício que ele gosta, que ele tem. Então, ele cola em você para que ele possa ter as sensações físicas, aquele prazer daquela sensação física que aquele vício dele dava a ele quando encarnado. Então, elas não estão relacionadas a vidas passadas, ao mal que eu fiz ao obsessor. Ele só está ali, ele é um oportunista. Ele passou, olhou o meu vício, é igual o vício dele, ele encosta e passa a viver comigo. Mas nós temos as kármicas ou passadas. Aí sim, essas kármicas ou passadas, elas estão relacionadas a um processo de vingança, ou seja, foi alguém que eu fiz mal em outra vida e que agora veio para me cobrar o mal que eu produzi na vida dele. Então, essa sim é uma obsessão cujo motivo é se vingar, fazer justiça com as próprias mãos. O nosso mal é esse. A gente não deixa quem de direito tem a capacidade de julgar, que é Deus, fazer a justiça. A gente quer fazer a justiça com as próprias mãos. E é interessante que, à medida em que a gente faz a justiça com as próprias mãos, a gente abre mão de ser feliz. Porque enquanto eu estou no processo de tentar me vingar dos outros, eu estou largando para trás a oportunidade de construir a minha felicidade, para ver o quanto que a gente é inconsequente, o quanto que a gente é inconsequente. Se alguém nos fez mal, deixa passar, deixa esse alguém ir, vá reconstruir sua vida e vai ser feliz. Mas a gente ainda, por uma questão orgulhosa, de opinião, a gente fica ali querendo fazer justiça com as próprias mãos. A gente tem que entender que só Deus tem a capacidade de julgar cada um de nós. Eu não tenho capacidade de julgar ninguém. E temos ainda a autoobsessão. Na autoobsessão tem a presença pode não ter a presença nenhuma de obsessor. Eu mesmo, por uma culpa minha do inconsciente, eu mesmo me encarrego de fazer mal à minha própria vida. Essa obsessão, essa autoobsessão, ela está muito comum nos dias atuais. São aquelas pessoas que, por não se conhecerem o suficiente, às vezes até por resistirem a fazer uma terapia psicológica, elas vão sendo, a vida delas vão sendo todas permeadas por culpas inconscientes e ela vai criando a própria ambiência na vida dela, de dores, e que às vezes não está presente nenhuma entidade obsessora. É ela que, por não se culpar, ela mesma prejudica o seu próprio viver. Tá? Então, a gente tem essas causas aí da obsessão. Vamos aos casos da questão lá da noite, porque a gente vai ver que foram levados alguns espíritos para lá, e alguns deles especificamente vão ser narrados nesse capítulo essa noite para a gente ter uma noção, não todos os casos, tá? Vamos lá. Todos, respondeu Alexandre sem hesitar. Dos 5 que constituirão o motivo da próxima reunião, apenas uma jovem, ou que está encarnada, né? Apenas uma jovem, revela a possibilidade de melhoras mais ou menos rápidas. Os demais comparecerão simplesmente para socorro, evitando agravo nas provas necessárias. Então, dos 5 irmãos que foram levados naquela reunião, porque naquela época era feito dessa forma, com a presença dos obsidiados, só uma jovem está procurando fazer o autoconhecimento e a reforma íntima, só. O restante está esperando que a casa espírita dê conta de tudo isso para eles. E aí a gente vai ver o caso dela especificamente, o esforço que ela está empregando em domar as más inclinações dela. Olha que interessante. O resto está apenas esperando que os outros façam para eles aquilo que cabe a eles fazerem. Porque eu posso mudar a personalidade de alguém, gente? Não posso mudar a personalidade de ninguém. Eu posso ir mudando o meu comportamento, a minha personalidade, pouco a pouco. Mas ninguém pode mudar comportamento e personalidade de ninguém. Então, vamos lá, vamos ver os casos. Não se trata de proteção, mas de esforço próprio, porque
o André Luiz vai perguntar, né? Ela tem algum privilégio? Não, ela não tem nenhum privilégio. Ela tem merecimentos, não são privilégios, são méritos. Como ela está se esforçando mais, é claro que mais facilmente a espiritualidade poderá atuar em benefício dela. Quanto menos a gente faz a nossa parte, menos também a gente consegue ajuda da espiritualidade. Então, é isso que a gente tem que entender. Muitas vezes a gente fala, esse processo de dor está difícil ser totalmente extinguido na minha vida, de ser equacionado na minha vida, mas por quê? Porque a gente não está fazendo nada. A gente está esperando que as pessoas façam alguma coisa pela gente. Então, não se trata de um privilégio, mas se trata de méritos. Essa jovem está se esforçando para se autoconhecer e se autotransformar. A gente vê que ela está tentando o autocontrole o tempo todo através do autoconhecimento. Então, é claro que a espiritualidade vai poder atuar muito mais. Por quê? Porque ela está aberta à ajuda, ela não está fechada à ajuda. A gente, às vezes, está esperando a ajuda, mas é assim, a ajuda pressupõe duas mãos que se estendem na mesma direção. Aí eu quero botar minha mão aqui para trás e quero que alguém se vire. Não, eu tenho que estender minha mão também, tenho que fazer a minha parte também. E é isso que a gente vai ver nessa jovem. Vai ser muito interessante a gente ver a parte dela sendo feita. O obsidiado, além de enfermo, representante de outros enfermos, quase sempre é também uma criatura repleta de torturantes problemas espirituais. Então, ela está tentando trabalhar os problemas espirituais que ela carrega desde outras vidas, né? Se lhe falta vontade firme, ou seja, se falta a nossa vontade firme, que a vontade tem que estar operante, para a autoeducação, olha só, se eu vou para a academia, eu quero desenvolver os meus músculos, mas eu não quero entrar na academia da reforma íntima que exige de mim o fortalecimento da minha vontade e também a minha predisposição ativa em me autoeducar. Não, eu não quero me autoeducar. Eu quero que o obsessor que se vire, me aceite como eu sou. Mas tem que entender que um dia eu fiz mal para ele. E aí continua ali. Se lhe falta vontade firme para a autoeducação, para a disciplina de si mesmo, é quase certo que prolongará sua condição dolorosa além da morte. Ou seja, se a gente não fizer aqui, por onde esse processo obsessivo possa ser resolvido, equacionado, a gente vai levar esse processo obsessivo para o mundo espiritual. Então, é preciso que a gente faça agora, se a gente quer ser feliz, né? Mas para fazer isso tem que fortalecer a vontade para fazer essa autoeducação que a gente tanto precisa. Ter essa disciplina sobre si mesmo. Por isso que é importante a gente entender que disciplina tem que fazer parte do nosso dia a dia. A disciplina é de suma importância para a gente poder vencer a si próprio. Mas a gente tem disciplina, às vezes, de ir na academia, mas não tem a disciplina de fazer o autoconhecimento e a reforma íntima, né? O mundo está tão preocupado em ficar belo externamente, mas a gente vê pouca preocupação em trazer a beleza para dentro para a gente poder irradiar beleza para fora. Porque a beleza de fora, um dia fatalmente ela acaba. À medida que a gente for ficando velha, a gente vai perdendo a nossa beleza física. Não tem como ficar lindo para o resto da vida. A jovem, ela não estava se vitimando. A gente vê que ela estava assumindo as responsabilidades da sua própria conduta. O problema é quando a pessoa se vitimiza. Ela fica, mas coitado de mim, toda essa situação. Não, você não é um coitado, você não é vítima. Se você é vítima de si próprio. Mas você não é vítima do obsessor, mas sim de si próprio, das suas atitudes do passado, que você plantou o que quis, e agora, fatalmente, você tem que colher a sua plantação. A jovem a que me referi está procurando a restauração das forças psíquicas por si mesma. Tem lutado incessantemente contra as investidas das entidades malignas, mobilizando todos os recursos de que dispõe no campo da prece, não é só orar, olhar, mas do autodomínio e da meditação, ou seja, de refletir quem ela é, o que ela precisa mudar, qual o comportamento dela que está equivocado, que está facilitando esse processo obsessivo. Não está esperando o milagre da cura sem esforço, ou seja, não está esperando que ninguém faça por ela sabe que ela que tem que fazer. Não obstante, terrivelmente perseguida por seres inferiores,
vem aproveitando toda espécie de ajuda que os amigos de nosso plano projetam em seu círculo pessoal. Então, ela está aberta à ajuda, e isso é de suma importância para o processo de desobsessão na vida dela. E a gente vai ver quem é que compunha essa reunião de desobsessão. O pessoal estava agora reduzido. Em derredor da mesa reuniam-se tão somente 2 médiuns, 6 irmãos experimentados no conhecimento e prática de problemas espirituais e os obsidiados em tratamento. 2 deles, uma senhora relativamente jovem e um cavalheiro maduro, demonstravam enorme agitação. 2 outros, ambos moços e irmãos pelo sangue, pareciam completamente imbecilizados. Olha o grau de obsessão desses irmãos, né? E, por último, observamos a jovem a que Alexandre se referira, que se controlava com esforço ante o assédio de que era vítima. Então, veja bem, apesar de todo o esforço dela, ela ainda estava sofrendo o assédio, mas ela estava ali, ó, firme e forte, que é assim que tem que ser, até mudar o padrão vibratório. Mudou o padrão vibratório, o obsessor não encontra mais janelas, frestas, portas por onde ele penetrar e fazer o mal. E nós vamos ver os intérpretes. As criaturas desencarnadas que se congregavam ali em dolorosa perturbação retificaram, de algum modo, a linguagem que lhe era própria, ao avistarem os 2 missionários que viriam ajudá-los nesse processo dessa noite, desencarnados esses missionários, tá? Verifiquei pela modificação à vida que ambos eram já conhecidos de todos. Então, 2 espíritos desencarnados iam ajudar nesse processo de ajudas entre obsessores e obsidiados. Claro que ele ia agir em cima dos obsessores, né, os que estavam desencarnados ali. Esse é um tipo de obsessão de desencarnado para encarnado, mas a gente sabe que existem outros tipos de obsessão. Tem a própria autoobsessão, tem a obsessão de encarnado para desencarnado, tem vários outros tipos de obsessão, entre encarnados, entre desencarnados, tá? A gente aqui não vai falar sobre tudo essa noite. Então, caso número 1, vamos lá. Um deles dirigiu-se a uma senhora desencarnada em triste condições, são os intérpretes, tá? Em triste condições que se ligava a um dos obsidiados em posição de idiotia. Lembra daqueles 2 irmãos? E falou-lhes bondoso: com que então, minha irmã? Parece melhorada, mais forte? Ainda bem. Ela explodiu em crise de pranto. Todavia, prosseguiu o missionário sem qualquer inquietude: acalme-se, a vingança agrava os crimes cometidos. Para restabelecer a felicidade perdida, minha amiga, é necessário esquecer todo o mal. Enquanto abrigar pensamentos de ódio, não poderá atingir as melhoras que deseja. A cólera perseverante constitui estado permanente de destruição. Não conseguirá articular os elementos da paz íntima até que perdoe de coração. Então, um dos missionários se aproxima de uma das entidades que estão obsidiando e fala para ela, né? A vingança agrava os crimes cometidos. Por que agrava? Porque já tem um mal ali. Você já está sofrendo um mal. Quanto mais você se vinga, mais a lei de ação e reação age em cima de você. Mais você está plantando cardos. Quanto mais cardos você planta, mais espinhos você vai colher. Então, você já tem um sofrimento promovido de outras vidas por aquele que estava ali encarnado e que um dia lhe fez mal. E agora, você, através de um processo de vingança contra ele, o que você faz? Você, pela lei de causa e efeito, planta mais espinhos, tentando plantar, fazendo mal a ele. Fatalmente, o que você vai colher? Além das amarguras de que você for a vítima na outra vida, agora você vai colher as amarguras do fruto amargo que você está plantando. Então, ele está tentando mostrar para ela: se afasta desse irmão, segue a sua vida. Ele te fez mal. Deixa que Deus vai cuidar disso. Segue a sua vida, vai ser feliz, você merece ser feliz, né? Mas a gente sabe que cada um tem o livre-arbítrio de fazer o que quer. A justiça. Quantos crimes se praticam no mundo em seu nome?
Quantos homens e mulheres que, em procurando fazer justiça sobre si mesmos, nada mais fazem que incentivar a tirania do eu? Refere-se à irmã ao divino mestre, que espécie de justiça reclamou o Senhor para ele quando vergava sobre a cruz. Isso é o missionário tentando mostrar para ela, né? Que ela está querendo dizer que ela quer justiça. Então ele fala: quantos crimes no mundo foram praticados em nome deles? E você se esquece que Jesus foi para a cruz e ele era inocente? E ele não reivindicou nenhum direito. Então segue teu caminho e vai ser feliz, né? Defendeu os interesses espirituais da coletividade até a suprema renunciação. Entretanto, quando surgiu a ocasião do seu julgamento, guardou silêncio e conformação até o fim. Então, ela mostra, segue o exemplo de Jesus, porque ele é o nosso modelo e guia, segue o exemplo de Jesus. Ao invés de você tentar fazer justiça com as próprias mãos, segue o teu caminho e deixa isso para Deus. Que nem Jesus, que não tinha culpa nenhuma do cartório, não exigiu que fizesse justiça para ele. Em relação a ele não revogou nenhum ato de justiça, né? Então, veja bem, ele tá doutrinando esse espírito obsessor utilizando-se de argumentos evangélicos convincentes, né? Vai viver sua vida. Quantas justiças, crimes foram praticados em nome das justiças? Quantos homens e mulheres procurando fazer justiças pelas suas próprias mãos, apenas incentivar a tirania do eu, do ego, né? Então, vai seguir sua vida, para com isso, vai ser feliz. Ele está tentando argumentar com ela. E aí a gente viu, vamos para o caso 2, né? Porque a gente viu ali poucos resultados. E agora vamos para o caso 2. Gente, se vocês quiserem fazer pergunta, faço, tá? Vamos lá. Silenciando a entidade que fora criteriosamente advertida, passei a observar a senhora, ainda jovem, que se mostrava sob irritação forte no recinto, preocupando os amigos encarnados. Diversos perseguidores invisíveis, à perquisição terrestre, mantinham-se ao lado dela. Isso aí já está falando do caso de uma encarnada, impondo-lhe terríveis perturbações. Mas de todos eles sobressaía um obsessor infeliz de maneiras cruéis. Então, agora estão falando de uma senhora que está encarnada, que está em profundo estado de desequilíbrio, e aí a gente vai ver que de diversos espíritos perseguidores que estão ao redor dela, sobressaía um que tinha atitudes cruéis para com aquela que estava encarnada. Colara-se-lhe ao corpo em toda a sua extensão, dominando-lhe todos os centros de energia orgânica. Identificava a luta da vítima, que buscava resistir quase inutilmente. Então, a gente vê que a vontade dela estava tão fraca, mas tão fraca, que ele tomava conta, o obsessor, de todos os centros vitais dela, de todos os chakras. E aí, o Alexandre vai explicar. Este, André, representa um caso de possessão completa. Vamos ver o que é possessão completa? Vamos lá. Gradações da obsessão. Eu quero que vocês entendam uma coisa sobre a gradação das obsessões. Eu vou voltar aqui o slide. Ó, nós temos uma simples influência, é quando os obsessores apenas promovem alguns problemas na nossa vida, mas a gente está pleno da nossa vontade, pleno do nosso raciocínio. Mas se a obsessão ela não for tratada aqui enquanto ela é simples, ela vai tomar graus que cada vez se tornarão mais difíceis de serem equacionados no processo obsessivo. O segundo grau, né, no qual ela já vai ganhando agravamento, é a fascinação, que você perde o raciocínio. E o terceiro, a subjugação, onde há a perda da vontade. E a subjugação pode ser moral ou psíquica, que é lá que Kardec coloca, é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas. Eu dou um exemplo ali, às vezes é uma pessoa íntegra que passa a ter um comportamento vulgar. No livro dos médiuns, ele até fala um caso de um homem que ele está sofrendo possessão e que ele passa na rua, ele se ajoelha próximo sempre de uma mulher e pede a ela, fala que está apaixonado por ela, pede ela em casamento, e, no tanto, ele não tem a menor vontade de fazer isso, mas o obsessor faz ele ter esse comportamento ridículo em plenos lugares públicos, né? Em lugares públicos. Então, ele está ali, ele tem uma atitude ridícula, né?
Ele pede, ele tem um comportamento vulgar que, na realidade, ele mesmo não tem. Um outro exemplo é a corporal ou física, ele já não é mais dono do próprio corpo. Então, naquele instante, ele passa a ter atitudes materiais, movimentos involuntários, posturas corporais alteradas, sem nenhum controle. Então, ele passa a ser quase que direcionado, dirigido por completo pelo próprio espírito obsessor. Ele não é mais dono, não só da parte psíquica, mas nem mesmo dos movimentos corporais dele. Então, eu citei o caso anterior, que eles colocam lá, de um homem que passa próximo de uma jovem, se ajoelha e pede ela em casamento sem a menor vontade de fazê-lo. Ali já é um caso de subjugação moral e física, porque ele ajoelha para pedir. Ele não tem o controle disso tudo. Além dele não ter um controle psíquico da sua própria vontade de externar ou não externar, ele passa a não ter o controle dos próprios movimentos físicos e passa a tomar uma atitude ridícula em plenos locais públicos. Então, olha a situação da obsessão. E esse caso aí que ele acaba de citar é um caso já de obsessão de subjugação. Então, a possessão ali quer dizer isso, é um caso de subjugação. Possessão, o termo, o Kardec até não gostou muito de usar essa colocação, porque possessão dá uma impressão de que o espírito toma conta de vez do corpo do médium, mas não é assim. Enquanto a gente está encarnado, a gente está ligado molécula a molécula, então o espírito obsessor ele não pode tomar conta total do nosso corpo, mas passa uma impressão de que ele toma conta integral, mas integral não, porque se ele tomasse, a gente desencarnaria automaticamente, o corpo viria a perecer, porque nós estamos ligados pelo nosso perispírito, molécula a molécula. Então, apenas o obsessor passa a ter um grande poder de influência sobre o nosso corpo, tanto a atividade psíquica quanto a atividade física ou corporal. Tá bom, gente? Então, nesse caso dessa senhora aqui em questão, olha só, ela já estava sofrendo uma possessão completa. Então, ela já não tinha mais nenhuma autonomia na parte psíquica e nem na parte física. Isso é o último grau de obsessão. Então, o caso dela era muito severo mesmo para ser tratado, tá? Vamos lá. Eu trouxe essas notas que eu acho de suma importância. Vamos ler. A obsessão, quando ele trata de possessão no livro A Gênese, a obsessão sempre é o resultado da atuação de um espírito malfeitor. Então, entenda, obsessão, só um espírito inferior é que vai submeter o outro. Só existe obsessão de espíritos imperfeitos para espíritos imperfeitos, tá? Só, tá bom? Quero deixar isso bem claro para vocês. A possessão pode ser o feito de um bom espírito. Eu vou explicar isso daqui, tá? Porque nunca é dessa forma. Por que está assim? A possessão pode ser o feito de um bom espírito que quer falar e, para fazer mais impressão sobre os seus ouvintes, toma emprestado o corpo de encarnado, que este lhe cede voluntariamente, como se empresta uma roupa. É que naquele tempo Allan Kardec ainda não tinha o conhecimento da psicofonia sonambúlica, ele ainda estava em estado de pesquisa. Então, ele coloca como possessão boa e má. Então, ele diz, é boa quando é o caso de mediunidade sonambúlica, psicofônica sonambúlica, que o médium se afasta para que o espírito possa se comunicar e depois o espírito comunicante vai embora. Como Kardec ainda não tinha tempo para fazer, não teve tempo para fazer pesquisas com profundidade, coube mais tarde a obra complementar vinda pelo Chico Xavier, especificamente a série espiritual André Luiz, trouxe para nós esta informação da psicofonia sonambúlica, tá? Então é só para poder deixar claro isso daqui, tá? Então, como ele não tinha outro termo, ele colocou dessa forma, tá bom? Onde eu estou? Tá. Isso se faz sem nenhuma perturbação ou incômodo, e durante este tempo o espírito se encontra em liberdade, como num estado de emancipação,
e frequentemente se conserva ao lado do seu substituto para o ouvir. Pode falar quem quer me perguntar, que eu perdi aí. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então tá. Então é só para esclarecer, se ficou dúvida, por favor, me pergunte. Quando Kardec fala dessa possessão que pode ser por um bom espírito, ele está se referindo a uma coisa que na época ainda não tinha sido estudado com profundidade. O caso da psicofonia sonambúlica, tá bom? Não se tinha esse aprofundamento de conhecimento naquela obra. Tinha-se o conhecimento da psicofonia, mas não tinha-se o conhecimento da psicofonia sonambúlica. Por isso que ele coloca ali, durante este tempo, o espírito se encontra, o espírito, o dono do corpo, né, em liberdade, como num estado de emancipação. Sonambulismo é emancipação. Então, ele ainda não tinha um conhecimento com profundidade que a psicofonia podia ser sonambúlica. Tá bom? Foi para todos? Então, vou seguir, tá bem? Sim, está tudo certo. Assim, contribuindo para o real entendimento desse processo, devemos distinguir os fenômenos da possessão e obsessão. A possessão ocorre, pode ser boa ou má. Naquele tempo, eram palavras de Kardec. A obsessão sempre é má. Portanto, nem toda possessão é obsessão, porque ele ainda não tinha, naquela época, feito um desdobramento, um aprofundamento da psicofonia que podia ser sonambúlica. Tá bom? Só por isso. Vamos continuar no caso 2, que é dessa senhora que está sofrendo uma possessão, ou seja, uma subjugação significativa, na qual ela não é mais dona dela mesma. Vamos lá. Não me venha ensinar o caminho do céu, porque eles estão tentando fazer o quê? Doutrinar o espírito. Conheço minha situação e ninguém pode deter o meu braço vingador. Ela insiste, a entidade obsessora insiste em se vingar, fazer justiça com a própria mão. Mal sabe ela que ela está fazendo com que ela está... me faltou a palavra, mas ela está... Gente, faltou a palavra em português. Ela está adiando, é a palavra, adiando a felicidade dela. Porque se ela larga esse processo de vingança, ela vai reconstruir a vida dela e vai ser feliz. Mas ela não vê dessa forma. Não desejamos forçá-lo, meu irmão, falando para a entidade. Acentuou o amigo com serenidade evangélica. Tranquilize-se. Né? A gente não educa, a gente não esclarece as pessoas com força. Isso é violência. Mas esclarecendo. Enquanto alimentar propósitos de vingança, será castigado por si mesmo. Ele mesmo vai sofrer. Ele está fazendo a vingança, o primeiro a ser atingido pelo mal dele é ele mesmo, porque ele está cada vez mais se distanciando da felicidade que ele já podia estar construindo agora. Ninguém o molesta, senão a própria consciência. E é verdade. As algemas que o prendem, a inquietude e a dor, foram fabricadas pelas suas próprias mãos. Quer dizer, a hora que ele desistir da vingança, ele se liberta da algema. Mas ele não quer entender isso, o obsessor. Ele quer continuar a fazer vingança com as próprias mãos. Nunca brandou o desventurado, que é o obsessor. Nunca. E ela, né? Tipo assim, não vou mesmo, vou fazer ela infeliz. Um dia ela me fez, mas, pô, a vingança, ela é insaciável. Por mais mal que você faça por outro, você acha que ele nunca sofreu o suficiente. Né? Então, é uma incoerência em cima de uma incoerência. Então, mas os missionários que foram levados ali esta noite estão tentando levar uma instrução, um esclarecimento para os obsessores, mas está difícil. Caso 2 ainda. O senhor que prega a virtude justifica a escravidão de homens livres? Está perguntando para os missionários. Acredita no direito de construir senzalas para humilhar os filhos do mesmo Deus? Esta mulher foi perversa para nós todos, quer dizer, a pessoa que eles estavam obsidiando, a mulher, né? Além de meu esforço vingador, vibram de ódio outros corações que não a deixam descansar. Persegui-la-emos onde for, quer dizer, numa outra vida, provavelmente, ela era senhora de engenho, né? Ela tinha senzalas e maltratava os negros, né? Então, eles estão ali no processo de achar que isso vai solucionar o problema deles. Por simples capricho, ela vendeu minha esposa e meus filhos, quer dizer, olha, o obsessor estava se vingando por causa disso, né? Não é justo que sofra até que Mois restitua? Quer dizer, como é que vai restituir a esposa e os filhos dele? Já é outro momento, né?
Será crível que Jesus, o Salvador por excelência, aplaudisse o cativeiro? Claro que não. Mas Jesus quer que a misericórdia do Pai prevaleça. Mas para isso ele tem que parar de se vingar. Ele quer que ela seja punida, mas ele não quer ser punido pelo mal que ele está fazendo a ela. Ele está fazendo olho por olho e não vê que ele está sendo tão perverso contra ela. Né? Enquanto ele vibrar nessa sintonia, ele está adiando a felicidade dele. O mestre não aprovaria a escravidão. Contudo, meu amigo, recomendou-nos o perdão recíproco, sem o qual nunca nos desvencilharemos do cipoal de nossas faltas. Qual de nós, antigos hóspedes da carne, conseguirá exibir um passado sem crimes? Quer dizer, ele está querendo fazer com que o obsessor tome uma consciência. Você nunca cometeu erros? Só ela que cometeu erros, né? Nesse momento, seus olhos revelam a culpa de uma irmã infeliz. Sua alma, entretanto, meu irmão, permanece desvairada pelo furacão da revolta. Sua memória está consequentemente desequilibrada e ainda não pode reapossar-se das lembranças totais que lhe dizem respeito. Não lhe sendo possível recordar o pretérito com exatidão, não seria mais razoável esperar, em seu caso, pelo justo juiz, quer dizer, já que você não tem visão de um passado, dos teus erros e acertos, não acha melhor deixar Deus, né? Ele está falando assim, para ele fazer a justiça e seguir, porque com certeza todos nós temos telhado de vidro, né, gente? Como julgar e executar alguém pelas próprias mãos, se ainda não pode avaliar a extensão dos seus próprios débitos? Se ele mesmo não consegue fazer o balanço da vida dele, como é que ele está querendo fazer balanço da vida dos outros? Olha aí o orgulho embutido. A sua reclamação, na essência, deve ser legítima, no entanto, é estranhável o seu processo de cobrança, na qual não descubro qualquer vantagem, visto que suas atividades de vingador, além de aprofundar suas chagas íntimas, tornam-no antipático aos olhos de todos os companheiros. Quer dizer, ele está só aumentando o mal na própria vida. Aproveitando a pausa mais longa que se fizera entre todos, observei detidamente a pobre obsidiada. Cercada de entidades agressivas, seu corpo tornara-se como que a habitação do perseguidor mais cruel. Ele ocupava-lhe o organismo desde o crânio até os pés, impondo-lhes tremendas reações em todos os centros de energia celular. Fios tenuíssimos, mas vigorosos, uniam-nos ambos, e ao passo que o obsessor nos apresentava um quadro psicológico de satânica lucidez, a desventurada mulher mostrava aos colaboradores encarnados a imagem oposta, revelando a angústia e inconsciência. Esta jovem senhora apresenta doloroso caso de possessão, ele reforça de novo. Desde a infância era perseguida pelos adversários tenazes de outro tempo. Então, é uma obsessão que essa irmã traz desde o berço. Olha só. E isso é importante, que é uma obsessão que ela já traz desde quando era criança. Existe criança obsidiada? Sim. O que a gente não pode esquecer é que a criança é um espírito imortal. Então, existe obsessão desde o berço. Então, já existe criança obsidiada. Desde criança, a gente pode ser obsidiado. O que se faz os pais? Os pais de uma criança obsidiada devem fazer muita oração, procurar ajudar essa alma o máximo que pode e entender que obsessão leva tempo. Quando um espírito, desde jovem, encarnado, já apresenta quadro obsessivo, significa que ele é um grande devedor. E os pais não estão ali por um acaso. Em geral, esses pais são cúmplices dos erros desse espírito encarnado. Então, requer um trabalho muito familiar. Os pais precisam se modificar, os pais precisam também fazer o seu autoconhecimento, a sua reforma íntima, e quanto mais os pais se modificarem, se dedicarem a este filho, mais eles vão estar colaborando. Não só prece, não só culto do lar, mas mudança interior dos pais também. É de suma importância. Tá? Em geral, os pais dessas crianças obsidiados, em geral, não é regra, em geral, os pais de crianças obsidiados, em geral, são cúmplices desse espírito de outras vidas. Não é regra. Foi, gente? Muita informação, só espero que vocês estejam assimilando. Estou lançando um monte de informação aí, né? Vamos para lá, que eu perdi o meu slide. Então, vamos lá. A reunião de auxílio, por parte dos encarnados, teria início naquele mesmo instante, desde o instante que os missionários entraram e começaram
já a doutrinar os espíritos que se manifestariam. Né? Observei, agradavelmente surpreendido, as emissões magnéticas dos que se reuniam ali em tarefa de socorro, movidos pelo mais santo impulso de caridade redentora. Nossos técnicos em cooperação avançada valiam-se do fluxo abundante de forças benéficas, improvisando admiráveis recursos de assistência, não só aos obsidiados, mas também aos infelizes perseguidores. Então, numa reunião de desobsessão como essa, toda a vibração de amor dos trabalhadores que fazem parte, que compõem essa reunião, é de suma importância, porque nós, encarnados, vamos estar emitindo energias importantes para auxiliar aos desencarnados e aos encarnados. Olha quanto preparo precisa ter para participarmos de uma reunião de desobsessão. E a importância de cada um de nós, independente de sermos médios ostensivos ou não. Mesmo que a gente foi chamado só para fazer a oração de lá, que não é só, é muita coisa, foi só para fazer a oração, para ajudar nas vibrações, na corrente protetora. Não é só não, é muita coisa, porque a minha vibração vai estar ajudando tanto os encarnados quanto os desencarnados. Olha aí, a nossa responsabilidade é de suma importância, né? E o caso 3. De todos os enfermos psíquicos, porque são todos enfermos psíquicos, né? Somente a jovem resoluta a que nos referimos conseguia aproveitar nosso auxílio 100%. Esta irmã de seu orientador permanece de fato no caminho da cura. Por quê? Porque ela está procurando se autoconhecer e fazer a reforma íntima. Então, ela está procurando manter firme a vontade dela nesse processo. Percebeu a tempo que a medicação, qualquer que seja, não é tudo no problema da necessária restauração do equilíbrio físico. Que medicação? A medicação é o passe, a água fluídica, a reunião de desobsessão. Não é só isso que precisa. É preciso o autoconhecimento e a reforma íntima. E ela, aí continua. Já sabe que o socorro de nossa parte representa material que deve ser aproveitado pelo enfermo desejoso de restabelecer-se. Por isso mesmo, desenvolve toda a sua capacidade de resistência, colaborando conosco no interesse próprio. Observe, né? O Alexandre falou, observa como é que ela, né? Como ela está ajudando bastante ao nosso trabalho. E parte do trabalho é dela, né? Apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo atinge a cura positiva. Então, não adianta a gente achar que a gente vai fazer a parte de ninguém. A pessoa tem que querer fazer a parte dela, tá? A gente ajuda nesse processo, mas a gente não resolve. A ajuda vem de fora, a solução vem de dentro. Uma frase de Jung que se aplica aqui perfeitamente nos processos obsessivos. A ajuda vem de fora, com o passe, com a água fluidificada, com a reunião da desobsessão. Mas a solução vem de dentro. Eu preciso curar as minhas mazelas morais para que as portas, as janelas e as frestas sejam fechadas, vedadas, para que o obsessor não encontre mais nenhuma forma de me atingir. Ok, gente? Então, vamos lá. E aí vai falar o doutrinador encarnado, que é de suma importância. O doutrinador encarnado, companheiro de grande e bela sinceridade, olha só, precisa ter essa bela sinceridade. Sinceridade é porque ele tem esses ensinamentos dentro do seu coração. Então, o pensamento e a emoção conjuga, não é só palavra, é pensamento e emoção. Era o centro de um quadro singular. Seu tórax, né, parte emocional, convertera-se num foco irradiante. Cada palavra que lhe saía dos lábios semelhava-se a um jato de luz alcançando diretamente o alvo, fosse ele os ouvidos perturbados dos enfermos ou o coração dos perseguidores cruéis. Achei isso lindo, gente. As palavras dele atingiam o ouvido dos que estavam perturbados e o coração dos perseguidores. Suas palavras eram com efeito de uma simplicidade encantadora, mas a substância sentimental de cada uma assombrava pela sublimidade, elevação e beleza. Então, precisa ter autoridade moral. No final, a gente vai ver um balanço desse trabalho, né? Com exceção, vamos ver, o balanço de toda essa reunião de desobsessão.
Com exceção da pobre irmã, que se encontrava possessa, lembra daquela senhora que provavelmente teve escravos? Os demais obsidiados naqueles momentos ficavam livres da influência direta dos perseguidores, quer dizer, os obsessores haviam sido afastados os obsessores haviam se afastado dos seus obsidiados, com exceção dessa mulher que sofria dessa possessão. Entretanto, menos a jovem que reagia valorosamente, os outros apresentavam singular inquietude, ansiosos de se reunirem de novo ao campo da atração dos algozes. O que significa isso aqui? A mulher possessa, o obsessor não pôde ser afastado. Então, temos a mulher possessa. Temos ainda mais 4 irmãos para serem ajudados, certo, gente? A mulher possessa não foi afastada dos obsessores. Dos outros 4 foram. Porém, entendam, dos 4, só a jovem aproveitou o afastamento, porque os outros 3 estavam ansiosos para que os obsessores voltassem para obsidiá-los. Olha aí. Gente, por quê? Ansiosos por quê? Porque não fizeram reforma íntima nenhuma, estavam atraindo os obsessores. Me fiz entender? Tínhamos 5 obsidiados que foram levados nessa reunião. Uma era possessa, o obsessor não foi afastado em momento nenhum. Os outros 4, os obsessores foram afastados, sendo que só uma aproveitou perfeitamente, foi a jovem, foi afastada e ela estava firme no propósito de se libertar totalmente. Os outros três estavam ansiosos para que os obsessores se ligassem a eles de novo. Olha que situação, né? Olha que situação. Auxiliares nossos haviam arrebatado os verdugos, expulsando-os daqueles corpos enfermos e atormentados. Todavia, os interessados nas melhoras físico-psíquicas primavam pela ausência íntima, conservando-se a longa distância espiritual dos ensinamentos, porque estavam distantes dos ensinamentos espirituais que o doutrinador encarnado, ao influxo dos mentores mais altos, ministravam com admirável sentimento. Então, os outros 3 estavam totalmente afastados desses ensinamentos, né? A atitude deles era de insatisfação e ansiedade. Dir-se-ia que não suportavam a separação dos obsessores invisíveis. Habituado a enfermos que, pelo menos aparentemente, demonstravam desejo de cura, só demonstravam. Estranhei a posição mental daqueles que se reuniam em pequenino grupo à nossa frente, tão lamentavelmente desinteressados do remédio que a espiritualidade lhe oferecia por amor. Então, é isso aí. Para a gente terminar, deixa eu ver se aqui é o último. Ainda vamos ter umas palavras. Então, eu vou parar aqui, ó. A gente para aqui, porque já acabou a aula, a gente vai parar aqui, obsessão e psiquiatria, para a gente não perder esse ensinamento sobre essa temática que é tão boa. Então, eu vou parar aqui. Na próxima aula, eu termino o capítulo 18, ok, gente? Combinado com todos aí? Ok. Beleza. Então, vamos parar aqui. Na próxima, a gente fala um pouquinho sobre a obsessão e os processos psiquiátricos, tá bom? Como é que eles vão se dar um pouquinho. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Vou pedir, não sei se a Leida ainda está entre nós, se ela poderia, por gentileza... Tá bom? Fazer a nossa prece final, Leida, por favor. Claro. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, bondosos amigos e mentores da espiritualidade, agradecemos imensamente a ajuda constante em nossas vidas. Que nos ajude no entendimento deste estudo para colocarmos em prática na nossa vivência diária e também nos sentindo-nos fortalecidos na prática do bem para conosco, para também com a nossa família e também para o nosso próximo. Querido Pai e demais amigos que nos assistam nessa semana, que junto com as nossas boas vibrações,
possamos sentir o seu apoio, o seu auxílio e a sua misericórdia divina. Que a nossa necessidade seja atendida conforme a vontade do nosso querido Pai. Que seu amor se faça presente, envolvido em cada lar, abraçando a cada um de nós, dando-nos força, coragem e sabedoria para prosseguirmos nessa nossa caminhada evolutiva. E muito te agradecemos pela oportunidade da vida e por aqui estarmos, neste estudo que tanto nos auxilia, nos esclarece e nos dá ânimo para prosseguir a nossa caminhada. Obrigada e que assim seja.